papel do Fluminense aplicado no rival Vasco da Gama. O tricolor fechou nas últimas horas a compra de Joaquim Lavega, atacante de só 19 anos de idade do River Plate do Uruguai. Ele vinha sendo cobiçado por Fortaleza e Vasco da Gama. Cheguei a contar para vocês, de acordo com a imprensa uruguaia, de que as negociações com o Cruz Maltino estavam avançadas. Agora, com a confirmação do acerto pelo Fluminense, Vasco alega que nem sequer tentou a contratação do atleta. Jogador que atua como ponta, só 19 anos de idade, temporada atual de 37 jogos, 12 gols e 4 assistências, é o quarto reforço do Fluminense para 2025. Joaquim Lavega foi parar no Fluminense, está inclusive no Rio fazendo os exames médicos, assinando contrato de 5 temporadas. O Fluminense tratou diretamente com o River Plate do Uruguai, enquanto que o Vasco, desde novembro, conversava com o representante do atleta. Mas aí foi de clube para clube e o Fluminense, então, leva o atacante uruguaio Joaquim Lavega, de 19 anos. É um jogador que promete muito lá no Uruguai e que o Vasco estava de olho também. Gente, a venda do Paulinho, do Galo para o Palmeiras, custou 114 milhões aos cofres palmeirenses. E o Vasco vai receber, naquela solidariedade FIFA, R$ 2.850.000. Já ajuda, né, nas despesas aí do fim do ano, início do próximo, enquanto não chega a SAF. Quem vai comprar a SAF? Tem muita gente dizendo que o Grego está mais perto agora do São Paulo do que do Vasco da Gama. Eu não tenho essa informação, né? Assim que a gente tiver uma informação mais concreta, a gente traz aqui no nosso canal. E você lembra do Cleiton, que o Vasco contratou, veio de Portugal, trazido pelo Alexandre Matos, fez alguns jogos pelo Vasco, não fez gol, não foi bem, e aí o Rio Ave, lá de Portugal, pegou o atleta. E agora ele fez 9 gols em 16 jogos e interessa ao Benfica. E esse jogador pertence ao Vasco, está emprestado ao Rio Ave. Então pode ser um bom negócio também. O Cleiton, que sempre jogou na Europa e pode então jogar no Benfica, trocando o Rio Ave pelo Benfica. Repito, ele fez 9 gols em 16 jogos lá no campeonato português. E o Lucas Oliveira, esse zagueiro que vem lá do Cruzeiro, se apresenta segunda-feira, dia 6 de janeiro, no CT Moacir Barbosa, junto com o Tietê e o outro zagueiro, o Lucas Freitas, né? Tanto o Tietê quanto o Lucas Freitas, eles esperam virar o taxímetro e mudar de 2024 para 2025, porque os contratos desses atletas vencem amanhã, dia 31. E o Lucas Freitas, inclusive, ele hoje treinou com o Puma Rodrigues e com o Ryan, que serão seus futuros companheiros de Vasco da Gama. Mercado está agitado, o Libertad do Paraguai tem interesse no Capasso. Esse aí dificilmente vai ficar no Vasco, essa tendência é que o Vasco venha negociar este atleta. Então o Libertad tem interesse no zagueiro argentino Capasso. E o Vasco e o América oficializaram os empréstimos de Figueiredo, atacante, e o Cauã Barros, que é volante, ao América Mineiro. Então, tanto o América quanto o Vasco oficializaram o empréstimo desses dois jogadores. Boa sorte ao Figueiredo, gosto muito, não só do atleta, como da pessoa também, e torço muito também para o Cauã Barros. Tomara que eles façam uma grande participação lá pelo querido América em Belo Horizonte. Então, gente, o mercado está movimentado, mas a gente vai trazendo aqui as informações dentro daquela coisa que ela vai sendo divulgada, vai sendo revelada e a gente vai trazendo. Agora eu quero trazer Luizinho Quintanilha. Você lembra dele? Então, multicampeão pelo Vasco da Gama, começou no Botafogo e a gente se encontrou na festa do Zico. Luiz, e aí? Tudo bem com você? Tudo ótimo, maravilha, Wellington. Melhor ainda falando com um amigo aí, pô. Que sempre dando notícias de primeira naquele canal do YouTube. É isso aí, pô. Muito maneiro, assim, participar da festa também aqui é sempre muito especial.
Eu tenho tido a honra de ter sempre convocado, né, para poder participar das festas, desde o primeiro jogo lá no CFZ. Só fiquei de fora, acho que lá em São Paulo, que foi aquela homenagem ao Sócrates, então foi mais a galera de São Paulo. Mas é isso, né? Sempre muito bom poder estar aqui revendo a rapaziada. Hoje o nosso pequeno príncipe está aí junto com a gente também, Giovanni. Então é muito legal, muito prazeroso. Eu queria que você falasse um pouquinho, passou aqui o Gabriel, que foi campeão carioca com você em 89. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Zico, o que ele representa? Cara, o Zico, ele representa o máximo, né? Assim, como jogador, como atleta, como futebolista, o Zico, né, é o nosso grande ídolo, né? Daquela geração. Temos outras personalidades, como Roberto Dinamite, nosso querido Roberto, que se foi. O próprio Mendonça, né, que eu sou cria do Botafogo, então eu peguei todo aquele período da década de 80. Mas o Zico, ele é um ídolo nacional, um ídolo internacional, né? E além dessa idolatria como jogador, tem a pessoa, tem o homem, tem o caráter. Um cara assim super correto, né? Que, atende todo mundo com o maior prazer, com a maior satisfação. Então é uma grande honra poder participar da festa dele. É um exemplo, né? Um super exemplo, né? Super exemplo, né? Eu acho que exatamente uma grande referência a ser... Conheço o Luizinho desde a época de Botafogo, depois veio para o Vasco, esteve na seleção brasileira, é um cara sensacional. O pai dele, seu Quintanilha, era uma pessoa fantástica também. E o Luizinho está sempre de olho nos nossos vídeos aqui no nosso canal. Você está me devendo um vídeo, hein? Luizinho, vamos marcar para o início do ano que vem. Quero falar contigo a respeito do futebol, do Vasco, da sua época de Botafogo. Enfim, você tem muita coisa boa para contar. Ele que está sempre participando, né, dos vídeos da Vasco TV, aqueles vídeos que são feitos com ex-jogadores antes dos jogos. E ele tem uma opinião muito legal. Gosto muito do Luizinho. Já que eu falei no Vasco da Gama, falei em treinamento ainda há pouco, mostrando imagens aí da Vasco TV, dos jogadores, né? Aquele chamado primeiro grupo, que se apresentou já para o início do Campeonato Carioca. O Vasco estreia contra o Volta Redonda, aliás, contra o Nova Iguaçu. Faz um jogo-treino com o Volta Redonda no próximo sábado. E aí esse jogo deverá ser mesmo lá em São Januário. Tudo indica que Nova Iguaçu e Vasco será em São Januário dia 11 ou dia 12 de janeiro. E no sábado agora faz o Vasco um jogo-treino com o Volta Redonda, que subiu para a segunda divisão do futebol brasileiro. Já que eu falei em Volta Redonda, tenho que falar de Dedé, que esteve também na festa do Zico, e eu perguntei para ele se a seleção brasileira está bem servida hoje de zagueiros. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que analisar uma outra forma. Temos grandes zagueiros no futebol brasileiro. Eu acho que hoje que a gente mais fornece e o que mais cresce no futebol é o sistema defensivo, eu acho. A gente não está bem servido. A seleção brasileira eu acho que precisa de ter uma cara um pouco mais agressiva mesmo, não determinação de jogar, de querer correr. Todo mundo corre, todo jogador, eu fui jogador. É difícil falar dessa forma, mas assim, você vê a seleção, estou falando uma que vai representar a Copa do Mundo, que jogou as Copas 2002 até agora. Eu acho que o que falta mesmo sei lá, é difícil de falar isso, mas acho que falta muito a cara da seleção brasileira, o futebol brasileiro assim acontecer. Eu acho que o futebol virou um futebol mais tático, mais posicional, mas eu acho que o futebol brasileiro demanda de ter jogadores com mais habilidades, que sobressai o individual. Do meu ponto de vista, eu não gosto de criticar jogadores, eu não gosto de falar que tá ruim ou tá bom, porque eu acho que para estar na seleção é muito difícil.
Mas eu acho que, assim, dos jogadores que estão lá, eu acho que falta um pouquinho mais de individualidade para dar uma crescida aí no futebol, voltar a moral do futebol brasileiro. Tem tudo para essa seleção crescer. Várias molecada, eu falo molecadinha porque sou acostumado assim na minha área, crescendo no futebol. Hendrick, Rodrigo, Vinícius Júnior, próprio Vinícius Júnior, que foi o melhor do mundo. Então a gente já tem uma bagagem para chegar ano que vem. Agora falta, eu acho, voltar a confiança do Brasil, ter essa individualidade. Vai voltar aí Neymar também, para dar uma bagagem maior. Eu acho que o futebol vai se tornar o futebol que está todo mundo esperando. Aí o zagueiraço Dedé, né? Também tem um carinho todo especial por ele. Jogou muita bola pelo Vasco, jogou bem no Cruzeiro. O Tite levou ele algumas vezes para a seleção brasileira, até uma maneira de homenagear o Dedé pelo esforço dele por causa das lesões, das cirurgias, e merece todo o nosso carinho o Dedé, né? Gosto muito dele também. Então, minha gente, são essas as notícias. Então é isso, família Cruz Maltina. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal Vasco 98. Já chega aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, beleza? Sempre agradecendo as imagens do canal do Nicola, canal do Elton Campos FC, canais aí que estão sempre com a gente. E a gente pede para vocês também se inscrever no canal deles, dar aquela ajuda. Fechado? Bem, galera, vamos ao resumo do Mercadão do Vasco, que foi bastante agitado no dia de ontem. Vamos trazer novidades, detalhes sobre Ezequiel Lavega, por que não rolou, o Vasco tomou chapéu. Calma que a gente vai te explicar tudo aqui, certo? Vamos falar aqui um pouco do Vasco. O Vasco já se apresentou, né? O técnico Ramon Lima que tá comandando aí os treinos. Alguns jogadores velhos conhecidos da torcida, né? Estão treinando. O caso de Zé Gabriel, Serginho, né? Jogadores aí que a torcida não gosta muito, mas tem contrato e estão treinando e aguardando o futuro. Acho que se prepara aí para poder aí, né? Voltar em campo. Até que o Ramon Lima deve colocar muitos garotos, né? Já que os profissionais, né? Os reforços ainda que estão contratados só se apresenta segunda-feira. E a gente aguarda, né? Aguarda aí a volta dos profissionais para começar a pré-temporada, certo? Galera, agora vamos falar aqui sobre o Mercadão da Bola. Tá agitado, principalmente por chegadas, saídas. A gente só tem a confirmação do Léo. O Michael que tá quase certo também para sair. Porra, que você já sabe. Agora vamos falar sobre chegadas, tá? Vamos falar aqui sobre a situação de Manuel Capasso, tá? O Manuel Capasso, segundo informações que a gente tomou, o cara ele vai observar o Manuel Capasso, né? Já que o Vasco está com dificuldade de contratar na parte defensiva. Já a gente vai falar a situação do Balbuena, tá? Tem atualizações. O Manuel Capasso vai ser observado se não chegar a uma proposta, apesar que o Libertad tem interesse do jogador, tá? O Libertad do Paraguai também. Mas se não chegar a nenhuma proposta, a tendência é que o Manuel Capasso seja utilizado. E eu queria ouvir a opinião de vocês. Queria ver a opinião de vocês aí nos comentários. Vocês aceitariam o Capasso de volta ao Vasco? Ou vende logo? Deixa a opinião de vocês aí. Ainda sobre o zagueiro, vamos atualizar aqui a situação de Balbuena, certo? Tivemos novidades, o Vasco que fez sim uma proposta para o Balbuena, só que o jogador considerou o salário baixo, tá? Essa informação exclusiva para vocês. O jogador considerou o salário baixo, tá? O Vasco ficou de mandar outra proposta para o jogador. A proposta primeira não agradou o Balbuena, considerou o salário muito baixo. Então o Vasco deverá mandar outra proposta com reajuste salarial, tá? O jogador, vamos lembrar, o jogador tem interesse em vir pro Vasco, tem interesse em vir para América, mas depende de dinheiro, né? É uma coisa que o Vasco não tem, mas vamos ver como vai ficar a situação, se o Vasco realmente terá caixa para contratar o zagueiro Balbuena. Agora vamos dar aqui uma pincelada na situação de Ezequiel Lavega. Ontem foi um alvoroço, né? Por isso,
O Vasco tomou chapéu do Fluminense, a diretoria é lenta, vamos explicar. É o seguinte, galera. Sim, o Vasco estava negociando sim. Não adianta a diretoria vir negar que não, mas o Vasco estava sim negociando com o Ezequiel Lavega. Tanto que vários jornais uruguaios davam como certo, né, a contratação do Ezequiel Lavega. O próprio GE aqui disse que, há 2 dias atrás disse que o Vasco estava otimista. Mas a verdade é que o Vasco tomou um chapéu. A verdade é essa, o Vasco estava se negociando um Ezequiel Lavega. A gente trouxe aqui para vocês várias notícias, inclusive notícias vindo lá do Uruguai, de que ele estaria viajando para o Brasil. Só que esse viajando para o Brasil estava acertando com o Fluminense. O Vasco conversava aí com o Lavega há mais de meses, tá? O Fluminense em 2 dias chegou e contratou. Então fica a nossa crítica aqui à diretoria, né, do Vasco. Por perder um jogador assim para outro clube tão rápido, tá? Então, acorda aí, Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe, porque o Vasco precisa aí ser ágil e rápido no mercado. Vamos falar aqui a situação de jogadores que foram oferecidos ao Vasco. Vamos começar pelo lateral Reinaldo, tá? A gente recebeu a informação que o lateral Reinaldo foi oferecido ao Vasco. Reinaldo aí que está de saída do Grêmio. Reinaldo que tem sim interesse em jogar no Rio, foi oferecido ao Vasco e o Vasco vai analisar. Outro também que foi oferecido ao Vasco foi o Diego Costa, tá? Diego Costa junto no balé aí do Reinaldo também foi oferecido. O Vasco ficou de analisar a situação também do Diego Costa. O Vasco também procura um reserva para o Verratti, mas não sei se vai contratar o Diego Costa, né? Que já é mais experiente, mas o Vasco ficou de analisar. Então vamos aguardar aí as situações aí de Reinaldo e Diego Costa. E você queria essa dupla? O que você acha? Daria certo? Ou prefere outros, tá? Para encerrar, vamos aqui atualizar a situação de Wanderson e de Coelho, tá? Wanderson, a informação que a gente recebeu é que acontecerá uma reunião nessa semana, na próxima semana, tá? Entre o Vasco e o Internacional. Os valores estão sendo discutidos. Provavelmente o Vasco vai colocar dinheiro nessa contratação, tá? O Vasco vai ter que colocar porque o Inter tá precisando de dinheiro. Apesar de vender o garoto lá, mas o Inter quer dinheiro, não quer fazer negócio de graça, já que também o Vasco está devendo o Inter, né? Bom lembrar, pelo David, o Vasco ainda não pagou. Então, mas acontecerá uma reunião. E dessa reunião tudo pode ser acertado, tá? Entre Vasco e o Wanderson, tudo certo, o jogador quer jogar no Vasco, salários ali já meio que certos, mas agora é Vasco Internacional. Sobre Coelho, a notícia que chega, né, hoje é que dificilmente o Vasco fará negócio com o Atlético Paranaense, tá? Os valores foram considerados alto demais, na casa aí dos 6 milhões de dólares pelo jogador, 30 e poucos milhões. Então o Vasco tá desistindo aí dessa contratação. A gente pode afirmar aqui que o Coelho não vem, o Vasco não vai fazer negócio. Achou o jogador muito caro, então não deverá fazer negócio. Para encerrar também aqui, vamos ver aqui uma notícia que acabou de sair, que o Vasco tem esse interesse aí no Canóbio, tá? O Vasco tem interesse no Canóbio. O Vasco quer fazer um movimento para contratar o Canóbio, sabe que não é fácil, mas o Vasco deve receber alguns valores aí de venda de jogador, tá? E deve investir pesado aí no Canóbio. Essa é a informação que a gente recebeu, tá? De bastidores. Vamos aguardar. Se confirmar, será uma baita contratação. E deixa a opinião de vocês aí embaixo, certo? Um forte abraço. Um bom dia a todos. Boas festas, tá? Dia de hoje. Feliz ano novo para todos. Vocês que acompanham o Vasco 98. Boas festas. Que Deus abençoe todos vocês e até mais.